Muito bom dia para você, estamos começando mais um Jornal da Manhã Entrevista. E hoje a gente vai um pouquinho longe, vamos dar um pulo, e um baita pulo lá para Pernambuco para conversar com um amigo nosso, que a gente conheceu de muito tempo, trabalhando aqui na Faculdade Uniguaçu, e hoje mudou de estado. E a gente vai tentar entender, né, por onde anda o professor Rodrigo Tinini, que é zootecnista e também o doutor zootecnista. Bom dia para você, professor. Muito obrigado por atender aqui a Rádio Jornal. A gente sabe que aconteceu uma promoção na sua vida, uma oportunidade daquelas que a gente não pode recusar, né? E é uma mudança grande, né? Em todos os sentidos. E eu gostaria que o senhor comentasse para nós, dividisse um pouco, né, principalmente para aqueles que sempre acompanharam o teu trabalho, né, seja acadêmico ou também acompanhou de perto, ganhando conhecimento nas entrevistas que a gente fazia, nas matérias também, trazendo sempre muito conhecimento, né, nesse sentido. E então, de certa forma, ficou uma lacuna, né? Cadê o professor Rodrigo Tinini? Anda por onde exatamente, professor? Bom dia, Cunhasque. Bom dia. Bom dia, o pessoal de São Miguel, né? Faz tempo que eu não falo isso, né? Já tava até com saudade de usar essa apresentação aí. Não, mas é isso mesmo, né, Cunhasque? Receber essa oportunidade aqui de mudar de região, né? De poder trabalhar um pouco do que eu trabalhava aí na região oeste, né? Em outras regiões, trazer um pouquinho das experiências aí do oeste do Paraná para cá também, né? Então isso foi uma das coisas importantes, né? E claro, né, como você falou, o conhecimento que eu passava em sala de aula, né, dentro da faculdade, também foi uma porta que chamou a atenção de um lugar muito específico, né? Que foi eu tô agora aqui em Pernambuco, né? Mais especificamente na cidade de Garanhuns, Agreste Pernambucano, né? Início aqui do Agreste Pernambucano. E tô trabalhando como diretor de uma escola técnica da Fundação Bradesco. Fundação Bradesco, que é uma fundação de investimento social, né? Ela já atua aí há mais de 30 anos, né? É uma instituição bem considerada dentro do país, né? São mais de 40 escolas espalhadas por todo o Brasil, né? E temos 3 técnicas. Uma delas fica aqui em Pernambuco, em Garanhuns, que eu tô trabalhando aqui com ela, né? Então recebi o convite deles para estar vindo para cá, né? Me chamou muito a atenção a proposta de transformar a vida das pessoas através da educação, que é a forma que eles trabalham aqui, né? E quando foi falado em escola técnica, foi me apresentado o modelo de escola que eles trabalham aqui com cursos técnicos, cursos de curta duração, o modelo de fazenda também. Isso me chamou bastante atenção, né? E aceitei o desafio e estou aqui em Pernambuco agora. Professor, o que é trabalhado efetivamente na fundação? Então, ela difere conforme o local da região que ela está, né? Então, por exemplo, como eu falei, são 40 escolas espalhadas por todo o Brasil, né? Existem as escolas urbanas, que são as escolas que estão localizadas dentro das cidades, né? Aí, na grande maioria fica em capitais, cidades do interior. Aí no Paraná nós temos uma escola que fica em Paranavaí. E temos as escolas do modelo técnico, que são 3 escolas que ficam na Bahia, no Rio Grande do Sul e aqui em Pernambuco. E as escolas do modelo Fazenda Internato, que são 2 escolas modelos do Brasil que ficam no Mato Grosso do Sul e em Tocantins. Esse trabalho é um trabalho que ele é vinculado para o social, né? Então as crianças atendidas, as pessoas atendidas vêm de uma demanda social e faz o trabalho de ensino, né? Aqui, mais especificamente em Garanhuns, como nós trabalhamos com o técnico, nós temos esse trabalho do pós-médio. Então aqui nós atendemos os alunos que saem do ensino médio e eles fazem um curso técnico de 18 meses, se formando técnico em agropecuária. Então, durante esses 18 meses, estudam dentro da instituição. É apenas um período, né? Então, nós temos 2 turmas, uma no período da manhã, uma no período da tarde. E ele passa por todos os módulos, bem parecido no modelo de curso técnico que nós temos aí no Paraná, né? Só que aqui é o que a gente chama do pós-médio.
E também nós temos o que a gente chama de curso FIC, que são cursos de curta duração, que são cursos profissionalizantes, né? Então, a Fundação aí tem um portfólio de cursos muito grande, mas aqui em Garanhuns, na Fazenda Escola, na Escola Técnica, a gente trabalha especificamente os cursos da área da agropecuária, né? Então, o nosso maior curso, que tem maior demanda aqui, é o curso de disseminação artificial, que é um curso todos ofertados de forma gratuita, né? É um curso aí de 36 horas, durante toda a semana, que a pessoa vem aqui e realiza as práticas de inseminação, que é um curso bem prático, né? Mas além disso, tem manejo de bovinos, manejo de pastagem, casqueamento, cursos de informática também são oferecidos, né? Gestão do agronegócio. Então, são cursos que são ofertados, que a gente sabe que vai ter um impacto local muito grande, né? Porque dessa forma a gente está profissionalizando técnicos, agricultores, alunos de outras instituições, né? Então isso é muito, muito bacana esse trabalho que é feito. Professor, para a gente matar a curiosidade, a gente tem uma visão assim, na maior parte das vezes equivocada da região nordeste do país, de que não se produz nada, né? Ou tem dificuldade por conteúdo criado aí nos anos 2000 em cima de uma condição climática de seca e tal, e tem, né? Tem também, mas não é só isso. A gente tem, por exemplo, o Rio Grande do Norte como o maior produtor do país de melancias e afins desse tipo, né? A gente tem a Bahia, muita gente sai daqui para colher soja na Bahia, e a gente fica curioso porque ainda é muito obscuro para a gente no nível de atividade. Que tipo de cultura hoje se cultiva aí na região que você já observou? Você está há poucas semanas, é verdade, mas naturalmente, do jeito que eu conheço o professor, já foi a fundo entender logo, né, esse novo local, né, essa nova geografia. Exatamente, né, Alessandro? Se tem alguma visão de que o Nordeste não produz tanto, mas assim, me surpreendeu muito, né, principalmente a região que eu tô aqui, essa produtividade que se tem, né? Como você falou aí dos outros estados, né? A Bahia, a grande maioria dos estados aqui produzem muita fruta, né? Mas não é só isso, né? São vários microclimas, né? Por exemplo, você fala do Maranhão também, né? O Maranhão também é um grande produtor de soja. Nós temos regiões ali que produzem soja. Nós temos a própria Bahia, que você falou, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, uma das maiores produtoras, né? E me surpreendeu aqui a região quando eu cheguei, né? Eu cheguei no período que estava já com a expectativa de chuva, né? A chuva aqui é um pouquinho diferente na região que eu tô. A gente tem um inverno aqui que é um inverno úmido, né? Que vai de abril a agosto. Então eu cheguei aqui em abril, não tinha chovido ainda e estava realmente as pastagens secas, né? Mas incrivelmente, na primeira chuva que deu, no primeiro final de semana de chuva, não foi um volume grande. Na segunda-feira a gente já via a rebrota dos pastos, tudo muito verde, né? Então aqui a gente vê muita cultura agrícola, né? E a gente tem uma diversidade muito grande aqui, né? Então aqui é a região de Garanhuns, eu tenho alta produção agora de bovino de corte, né? Tenho muito bovino de corte aqui, leite também, e se utiliza muito a silagem de milho. Então agora está na época do plantio do milho, né? Para fazer a silagem. Aquele conceito do milho com a braquiária é muito utilizado aqui, porque no período que a gente colhe o milho, depois se solta o animal no pasto para o pasteio direto na forragem, né? Então isso é muito interessante. Aqui nós temos, numa região mais sentido a Maceió, no Alagoas, né? Que é muito próximo a Maceió, quando você pega na estrada, a gente vê muita produção de cana-de-açúcar também. Uma região que também produz muita banana. E Garanhuns, pelo clima diversificado, nós temos também a produção de café. Até tem uma marca de café muito forte aqui da cidade, que me chamou muita atenção. Quando você entra na cidade, você vê o outdoor, não vou falar a marca, né? Pode falar, agora fiquei curioso. Não, você entra na cidade que tem um outdoor da Nescafé aqui. E aí eu fiquei... Qual que é o interesse da Nescafé em colocar um outdoor aqui, né? É justamente por causa dessa concorrência com o café local, que existe essa produção aqui desse café local da marca Ouro Verde, né? Então, isso chama muita atenção quando a gente vê essa pluralidade de culturas aqui agrícola, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que foi meu primeiro contato que eu tive logo na primeira semana,
com os animais produzidos aqui. Tem uma fazenda aqui, posso falar o nome, né, Alessandro? Depois, quem quiser procurar ela na internet, chama Polilac. É a primeira fazenda certificada de leite A2 do Nordeste, né? Então hoje a gente já tem mais, mas o proprietário da fazenda já trabalhou nessa genética. E como que ele trabalhou? Ali as vacas dele são 3/4 guzolando. Então ele usa a produção leiteira da holandesa e faz o cruzamento com o Guzerá para ter uma raça rústica, né? E a gente acabou comprando alguns animais ali da propriedade dele também, né? E chama muita atenção a altura dessa vaca e a rusticidade que ela tem, né? Então, são coisas muito interessantes aqui, tanto da parte agrícola quanto da parte de produção animal, né? A produção vegetal e a produção animal aqui. A gente tem essa diferença aí da nossa região oeste. É interessante quando a gente começa a analisar todos. E quem sabe, né, um dia, professor, a gente sobe aí para gravar um episódio da série Agro, alguns episódios, né, mostrar um pouco tudo isso que o professor está falando, né? Porque é muito legal. Eu fui em regiões do sul da Bahia aí, que você via plantações de bananas, frutas, plantações de mamão, que a gente nunca viu em forma intensiva, né? A gente só vê aqui soja e milho e uma outra rotação nesse sentido, né? Talvez mandioca, assim, os mais comuns, né? Dessas atividades, as atividades de grãos na maioria. E aí vê uma lavoura gigante de mamão, né? E com pés tão pequenos, porque a ideia é ficar à mão, né? A produção. E búfalos, por exemplo, porque a gente nunca imaginou de forma intensiva. Então você vê aquele emaranhado de animais, né? Então a gente começa a ver que existe também uma diversidade, né? Lógico, em alguns ambientes não é tão fácil, mas a gente vê que existe sim uma possibilidade para quem quiser cultivar. E me chama a atenção também que o leite, tanto é que o professor está falando aí da importância que se dá, né? Tanto da inseminação, que acredito até que já é uma virada de chave na busca de melhoramento genético, né? Porque o leite me parece que é algo muito importante na cultura nordeste, porque tem muitos doces, muita queijo, muita coisa aí que está embutido nesse conceito de viver com esses produtos, né? Que é a base essencial ali da estrutura das famílias, né? A gente vê bastante coisa assim, não sei se foi uma impressão que a gente teve, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa região, hoje não é mais comum a gente ter uma coalhada, né? E ali, depende do restaurante que você for na região, onde você estiver, tem coalhada para você desde tomar no café da manhã ou de lanche, né? Coisa que a gente não vê mais aqui. Então isso está muito impregnado na cultura deles ainda, e eles utilizam, por isso que também eu acredito que a bovinocultura ela tem uma importância não só comercial, mas da vivência, né? Não, exatamente, né? Eles têm os seus alimentos preferidos aqui, né? Que às vezes é muito diferente do que a gente é acostumado, né? Como você comentou da coalhada, né? A gente encontra realmente no supermercado aqui para vender, porque é uma questão de gosto culinário deles aqui da região, né? Eu acho isso muito bacana, né? E também uma coisa que me chamou muita atenção aqui, falando ainda do leite, é que, claro, né, você vai no mercado, você encontra mussarela, cheddar e por aí vai, né? E me chamou muita atenção, tanto nos cafés da manhã, de hotel, de locais que você vai, a presença do queijo coalho, né? Que para nós aí, a gente encontra queijos coalhos para vender aí para churrasco a R$ 72,00 o quilo e por aí vai, né? Aqui a gente tem muito, porque Pernambuco é um dos maiores produtores de queijo coalho do Brasil, né? Então tá presente na cultura deles esse alimento aqui, né? Assim como o cuscuz, que vem do milho. Então, muita coisa é utilizada e a gente precisa da produção disso, né? E não é só da questão subsistência, assim, que se imagina muitas vezes, né? Existe sim uma alta produção, existe a demanda, existem as empresas que transformam esses alimentos, né? Então, é uma cadeia produtiva diferente da nossa região. Por que eu falo diferente? Porque aqui a gente não tem essa cultura do cooperativismo, não existe
grandes indústrias, cooperativas, né, que estão absorvendo a produção, né, mas tem as empresas particulares, né, aqui mesmo na região. Eu tenho uma fábrica de ração aqui na cidade, tem um frigorífico dessa integradora de frango também está presente aqui, né? Então isso é muito bacana porque existe a produção agrícola, se altera um pouquinho a forma da cadeia, mas o modelo produtivo ele continua sendo o mesmo, né? E aí vai para aquela questão que a gente conversou muito, né, em outras entrevistas, né? A questão da falta de reconhecimento do produtor, esses problemas também que se tem, que também a gente encontra na região, né? Então, eu brinco, dei algumas palestras em sala de aula já, né? Eu brinco, galera, os problemas que vocês têm aqui, eu também tinha lá no oeste do Paraná, então a gente tá junto quanto a isso, né? Se a gente for discutir aqui esses temas, a gente vai ficar horas discutindo e vai chegar na mesma conclusão, que é a falta de valorização muitas vezes, né? Essa é uma grande questão, né? Uma grande questão ainda. Até esses dias eu estava aí em Lavouras, né? Do milho safrinha e uma máquina quebrou, né? E a gente estava mostrando esse perrengue, né? E a luta do produtor. O produtor estava com uma máquina em campo e a pressa, porque estava encaminhando aqui para uma sequência de chuva, né? Naquele momento a previsão era de até 8 dias seguidos de chuva, então o produtor tinha uma janela aí de 2 dias de sol e a máquina quebra, né? E imagina o sufoco que ele estava passando. Então ele contando e mostrando que a forma, né? Que a gente brinca, né? Ninguém vê isso, né? Lá no final todo mundo só vê resultado, né? Mas ninguém vê a correria e a busca o real reconhecimento, né? E a gente vê muitas vezes no preço do produto. Tem um incentivo lá muita gente questiona que tem incentivo através de recursos que vêm, né, do Plano Safra e tudo mais, só que a gente já percebe uma redução, né, para esse Plano Safra. Exatamente. Isso traz uma certa agricultura familiar também reduzindo. A gente já vê um encolhimento, isso tudo, então a gente vai ver um achatamento de todas essas coisas que o produtor pode se sentir um pouquinho menos desvalorizado em algumas questões, mas torcer para que de repente o mercado também de fora possa importar mais, né? E aí a gente ganhar na questão de commodity, né? Mas não é um momento muito bom. Professor, a gente já está estourando o tempo e eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Como que foi essa tomada de decisão, cara? Porque você sai do Paraná para Pernambuco, né? É uma diferença gritante, né? E o professor, você é natural daqui? Já tinha vindo de outro lugar? Porque eu te conheci na faculdade Uniguaçu, né? A gente não... parece que você teve a vida toda ali, desculpa dizer, mas é essa sensação que a gente tem, né? Porque você estava totalmente envolvido ali. E como que foi essa tomada de decisão? Porque envolve família, envolve mudança de lugar. Na verdade sim, né? Eu sou natural de Mojimirim, no interior de São Paulo, né? Então eu já vinha de mudanças na minha vida aí há muito tempo, né? Tinha morado fora do Brasil já em outros momentos, a gente já havia conversado disso, né? Então, mudanças para mim era uma coisa que não me assusta, não me assustava, né? E quando veio a proposta, né, as conversas com o pessoal da fundação, eu senti que era um trabalho muito sério, né? Então, esse trabalho sério dá confiança para você partir para os novos desafios, né? E claro, né? Você veio arriscar tudo aqui. A gente estudou muito bem a região, né? Quando eu falo a gente, é a família, né? Então, toda a decisão foi tomada em família, né? Toda a família veio para cá, que eu falo minha esposa e meu filho, né? Então, a gente estudou muito bem para entender como que era Garanhuns, né? E realmente, era o que eu imaginava, uma cidade razoavelmente grande, né? Com seus 140 mil habitantes, uma cidade com uma estrutura muito boa para pessoal, assim, que eu digo, de escolas, faculdades também, para o futuro, né, do meu filho. Então isso nos motivou muito a vir, né? E esse trabalho da fundação, né? Então isso que foi a virada para a gente ir, né? Então a gente se interessou muito pela região, pelo trabalho, como eu falei, da fundação, a proposta deles que foi oferecida, né?
de transformar a vida das pessoas, que era o que a gente já trabalhava aí na faculdade, né? E da amplitude que é a Fundação Bradesco, né? Depois, quem tiver interesse de pesquisar um pouquinho sobre ela, né? Ela até amanhã vai estar no programa, vai ter uma entrevista com o pessoal do relacionamento interno na Globo às 2 horas da tarde, falando um pouquinho da fundação. Então ela tem um trabalho no Brasil muito grande, muito forte, né? Então foi por isso que motivou também a ida, né? E é o que eu falo, né? Quando eu saí da faculdade, foi muito bonito, né? A homenagem que recebi dos alunos lá no final, né? Então eu senti também fui muito grato a tudo isso que me passou aí dentro da faculdade. E como eu falei, foi uma porta que abriu para mim graças ao meu trabalho feito aí na região. Maravilha, professor. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Jornal mais uma vez. Parabéns pelo trabalho e que futuramente a gente volte a conversar sobre novidades e é bom essa troca, né, de conhecimento, a gente aprender um pouco mais além, porque a gente sempre traz coisas boas, né? Se a gente parar para pensar, né, quando a gente começa a olhar para outros lugares, a gente, só falando de bovinocultura, a gente não tem praticamente nenhuma raça desenvolvida originária daqui, né? A gente vai buscar e aí vai trabalhando elas. Então a gente sempre tem que estar olhando para outros lados para buscar o melhor animal, né? E assim é nas culturas, assim é no mundo, assim é na vida. Então a gente sempre tem que buscar coisas melhores. Obrigado, professor. Obrigado, Cunhasque. Vou mandar um abraço aí para todo mundo da rádio, né? E todo mundo aí do Paraná que está ouvindo essa entrevista. Um abraço a todos. Valeu, professor Rodrigo Tinini, agora no estado de Pernambuco, vivendo nova fase da vida, né? Nova fase profissional. E a gente viu como é bom aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. E hoje a gente teve essa oportunidade aqui no Jornal da Manhã Entrevista. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço. Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã. Rádio Jornal. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa